Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Eu sou o professor Davidson e hoje a gente dá prosseguimento à nossa aula sobre doutrinas capitalistas do século XX. A gente já falou de liberalismo e de keynesianismo. A gente frisou, inclusive, bastante que o keynesianismo foi uma maneira bem diferente do liberalismo de enxergar o papel do Estado na economia, ou de como a economia deveria ser tocada, gerenciada. Tá? O keynesianismo foi o responsável pelo investimento público crescente desde os anos 30 até por volta dos anos 80 na economia mundial. Os estados passaram a amparar determinados setores que eram setores mais frágeis, setores nos quais as empresas, as indústrias nacionais, não tinham capacidade de competir com empresas estrangeiras melhores, mais aparelhadas e mais tecnologicamente adaptadas. No nosso caso, nós tivemos, por exemplo, no Brasil, um protecionismo muito forte. Praticamente nenhum produto estrangeiro entrava no Brasil com o seu preço real. Muitas vezes o que se via aqui é que um produto similar a um nacional chegava no mercado brasileiro com 5 vezes o seu preço, aumentado, majorado por conta de impostos. Então essa era uma prática comum. O Estado passou realmente a atuar na economia, protegendo a economia, financiando determinados setores, por exemplo, o setor de eletricidade, o setor de petróleo, e, ao mesmo tempo, criando uma situação que levava as empresas particulares, os empresários, a investirem paralelamente aos projetos. Por exemplo, na construção de uma barragem para a produção hidrelétrica, essa barragem ela custa bilhões. Os investimentos são garantidos pelo Estado, mas quem vai produzir mesmo, quem vai atuar, são as empresas que foram licitadas, por aquelas que foram admitidas nessa obra. São as construtoras, que por sua vez vão comprar produtos, cimento, aço, de várias outras empresas dentro do país. Correto? O keynesianismo tem essa característica. Ele coloca o Estado como sendo aquele que vai organizar, de certa maneira, os investimentos mais pesados dentro do país. Mas vamos ver como é que essa situação acontece. Até a década de 70, esse crescimento do keynesianismo criou uma certa situação de bem-estar. Logo após a Segunda Guerra Mundial, essa situação foi responsável pelo reerguimento das economias da Europa Ocidental e em vários outros trechos do mundo. O Japão, por exemplo. Já no caso da América Latina, isso aí acabou se colocando como multiplicação do número de empresas estatais. Com isso, evidentemente, há um inchaço da máquina pública, há um número excessivo de funcionários públicos, que, no final das contas, acaba fazendo com que a folha de pagamentos aumente demais. Bem, na década de 70, alguns outros problemas aconteceram no cenário internacional e facilitaram muito a revisão dessa tese keynesiana. Por exemplo, a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã acabou levando a população norte-americana a questionar bastante os investimentos feitos pelo governo americano no exterior. Por que nós temos que financiar uma guerra colocada do outro lado do mundo, num país que ninguém sabe como é que chama, nem o que é, nem ninguém foi lá? Esse é o primeiro caso. Mas, da mesma forma, houve um questionamento muito forte da intervenção que os Estados Unidos propunha e apoiava nos países da América Latina. Várias das republiquetas da América Latina, inclusive o Brasil, tiveram seus governos, a partir da década de 60 e 70, financiados pelos Estados Unidos, de alguma forma. Golpes militares, manutenção de armamentos e coisas semelhantes foram todas elas, muitas vezes, financiadas pelos Estados Unidos. Essa situação também foi uma situação complicada. O fim do padrão dólar-ouro a gente vai ter que discutir em outro momento. É uma coisa um pouco mais complexa. Mas vamos pensar no seguinte. Suponha que você queira proteger o seu dinheiro comprando dólar. Bem, você pode comprar o dólar, que é uma moeda mais estável do que aquela moeda que você tem. Por exemplo, real. Está mais sujeito à desvalorização. Mas tem um problema. O dólar pode também desvalorizar se houver alguma situação econômica ruim nos Estados Unidos. Muito bem.
Pensando nisso, logo após a Segunda Guerra Mundial, em Bretton Woods, nos Estados Unidos, houve uma reunião para poder se discutir o sistema financeiro internacional. E nessa época foi proposta a criação do FMI, do Banco Mundial, e os Estados Unidos também propuseram a criação de um padrão de ancoragem da economia internacional. Simples. Se qualquer país quisesse, comprar dólar, compraria esse dólar e o governo norte-americano a qualquer hora garantiria a conversão daquele dólar em ouro. Evidentemente que pelo preço do ouro naquele momento, claro. Então isso aí passou a ser conhecido como padrão dólar-ouro. E esse padrão dólar-ouro dava mais segurança para os negócios no cenário internacional. Ao invés de você andar com uma caçamba lotada de ouro para poder comprar petróleo, você fazia o pagamento em dólar. Era muito mais fácil. Esse sistema de ancoragem ele foi ao chão em 1972. O governo norte-americano achou por bem que estava ficando extremamente arriscado manter uma reserva tão grande, eles já nem tinham, para poder fazer frente a essa necessidade internacional. Isso aí criou um certo alvoroço no cenário internacional e também começou a fazer pensar em qual o tamanho que a máquina pública deveria ter para que ela pudesse ficar mais fácil de ser gerida, certo? Muito bem, uma outra coisa que eu chamo muito a atenção, na década de 70, primeiro choque do petróleo, ele acontece em 1973, e ele é um boicote à produção de petróleo feito pelos países produtores de petróleo do Oriente Médio. Existe aí uma situação que é extremamente complicada, quando você, da noite para o dia, tem a valorização de uma matéria-prima como o petróleo, que é extremamente necessário na economia moderna, e essa valorização multiplica por 3 o preço desse produto, o resultado final é que você tem completa desregulação ou desregulagem, uma falta de regulação da economia. Vai tudo por água abaixo quando de uma hora para outra o insumo aumenta assustadoramente a um preço muitas vezes maior do que o preço do produto final do qual ele participa. Esta situação levou vários países que estavam se industrializando naquele momento a reverem o seu padrão de produção. O Brasil foi um deles. Nós tivemos que mudar todo o nosso sistema de produção de energia a partir de então. Tentamos de várias maneiras e, no final das contas, até que conseguimos um modelo bem característico, um modelo muito limpo, inclusive, durante os anos 80 e 90. Depois a gente vai discutir isso também. Muito bem. A depressão econômica internacional ela vai ser criada a partir de pequenos choques e pequenos acontecimentos políticos, mas que tiveram repercussão muito grande, como foi, por exemplo, a questão do choque do petróleo. Bem, já começa a acontecer, então, uma enorme quantidade de pessoas revendo, pensando em como deveria ser, a partir daí, a nova política econômica. E 4 governos se destacam nisso ainda durante os anos 70. O governo do Chile, do Pinochet, da Grã-Bretanha, da dama de ferro chamada Margaret Thatcher, da França, do François Mitterrand e da Alemanha, do Helmut Kohl. Esses 4 governos eles têm um papel bem decisivo. Por quê? Porque o Chile, governado por uma ditadura militar, ele era meio que um expoente político naquela época. O governo brasileiro rapidamente se orientou com essa visão. Da Europa Ocidental, a Grã-Bretanha, França, Alemanha, países de uma influência muito grande, começaram também a modificar os seus quadros internos, a demitir determinados tipos de trabalhadores, a reduzir o alcance das políticas públicas. E isso aí serviu também como uma âncora para o restante da Europa Ocidental. Muitos dos estados aderiram a esse tipo de conduta política. E a partir de então a gente começa a ter aí uma difusão das ideias neoliberais com mais intensidade. Chama atenção para um fato importante. Também a União Soviética precisou de fazer reformas, só que aqui, União Soviética diz respeito à economia socialista. Não tem nada a ver com essas políticas que nós estamos discutindo, que são políticas públicas capitalistas. Correto? Mas seja como for, também é um momento de modificação dos investimentos,
dos gastos soviéticos e da ênfase que deveria ser dada à economia pelo governo soviético da época. O segundo choque do petróleo serviu para poder derrubar ainda mais a economia. Ele acontece por uma crise entre o Irã e o Iraque, dois dos maiores produtores de petróleo do mundo, e que tirou temporariamente essas duas economias de cena. O resultado final é que nós tivemos também aí uma situação de incerteza que fez com que os investimentos externos feitos por países ricos em países pobres praticamente acabassem. De uma hora para outra, os investimentos que estavam prometidos para a expansão produtiva em países como o Brasil, a África do Sul, Chile, Índia, e outros países emergentes daquela época, esses investimentos secaram e acabaram por fazer com que houvesse um quadro recessivo que ficou muito grave. À medida que o tempo passava, essa situação ficava cada vez pior. E o resultado é, temos que fazer alguma coisa. A primeira coisa foi tentar buscar recursos no exterior, só que os investimentos tinham acabado. Então, como não houve esses investimentos da parte de empresas, muitos dos governos tiveram que recorrer ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional. Como é que é isso? É simples, você busca no Fundo Monetário Internacional uma certa quantidade de recursos para poder fazer frente às suas necessidades econômicas, financeiras daquele momento. Só que o que não é simples é que o FMI interfere em toda a questão política interna do país. O FMI faz uma carta de intenções, como se fossem os objetivos que o país tem que se comprometer a cumprir se ele quiser realmente o dinheiro emprestado, se ele realmente precisar desse empréstimo. Então, entre as teses mais importantes, que o FMI começa a recomendar a partir de então, está exatamente a redução do tamanho da máquina pública. Nós te emprestamos o dinheiro, mas em contrapartida você vai enxugar a máquina pública naqueles setores onde não há necessidade econômica direta. Tá certo? Muito bem. O FMI atuou assim na América Latina e recomendou que era necessária a desestatização, que é o último item que a gente está vendo aqui. FMI, Banco Mundial, Departamento de Tesouro americano, diante da crise de endividamento dos países, passaram a receitar aos governos que aderiram ao consenso de Washington medidas de controle dos gastos públicos e redução do endividamento. Se nós analisarmos então o que vem a ser o neoliberalismo a partir de então, ele é na verdade uma doutrina capitalista. E essa doutrina capitalista, ela advoga o quê? Primeiramente, ajuste fiscal. É necessário que o governo ele consiga pagar aquilo que ele arrecada, não mais do que arrecada. O ajuste fiscal diz respeito a uma situação na qual o governo passa a privilegiar gastos que estão dentro da sua possibilidade econômica. O que é muito comum em muitos países, pelo menos nesse período que a gente está falando aí, das décadas de 70 e 80, é que não havia nenhum controle dos gastos governamentais. Às vezes, muitos governos comprometiam a arrecadação de anos posteriores, vários anos posteriores, e criavam uma situação de déficit já antes do próximo governo acontecer. Bom, na mesma linha, corte de gastos sociais, aqueles gastos que não são essenciais para a produção econômica deveriam ser deixados de lado, e os governos, evidentemente, deveriam sair da economia o mais depressa possível. A ideia de uma reforma tributária, ou seja, fazer com que haja um preço justo do tributo, dos impostos, para aqueles que estão produzindo. Essa reforma tributária ainda hoje ela é necessária e discutida no Brasil. Nós pagamos imposto demais. Recebemos, na verdade, do governo uma quantidade muito pequena de serviços públicos. Mas o mais importante aí é que os nossos impostos estão entre os mais altos do mundo. Isso pesa na produção econômica. Muito bem, o neoliberalismo propõe essa reforma tributária. Abertura comercial financeira é uma maneira que você tem de incentivar a economia e fazer com que a economia possa ficar mais dinâmica. Aumento de taxas de juros, isso aí quando você tem que fazer um controle direto da economia e, a partir do momento que nós passamos a ter aí essas teses neoliberais, passamos a ter também
uma série de benefícios. Coisa nenhuma. Corta essa porra aqui.